Bom, então vamos lá. A gente vai ver hoje, aqui nesse terceiro encontro, a gente vai basicamente estudar a matéria, uma vez que a gente já sabe qual é a constituição dela, que a matéria ela é composta por átomos. Os átomos eles são compostos por prótons, nêutrons, isso no núcleo do átomo, e na eletrosfera a gente tem os elétrons. A gente cansou de falar isso já nos dois últimos encontros. Hoje a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre matéria, uma vez que a gente já sabe do que a matéria é formada. Então a gente vai começar com os conceitos de matéria, obviamente, corpo e objeto. A gente vai conceituar cada um deles e vai também dar exemplo do que seria matéria, do que é um corpo e do que é um objeto. Para início, a gente pode colocar como matéria tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, matéria é isso, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Como exemplo de matéria, a gente pode colocar lápis, caneta, a gente pode colocar esse próprio pincel aqui que a gente está utilizando, o quadro da sala de aula, livro, a câmera, a parte física dela, obviamente, a gente pode colocar como exemplo de matéria. Nós mesmos, nós somos matéria, uma vez que a gente tem massa, cada um tem a sua massa, eu posso ter 80 quilos, quem está assistindo aí pode ter 52, 62, depende muito do que vai estar lá na balança, você tem aquela massa. E obviamente quando você está em um determinado local, você ocupa aquele espaço daquele local, ou seja, quando você senta em uma cadeira, você ocupa aquele espaço lá onde está aquela cadeira. Com isso, a gente pode dizer que você tem massa e ocupa um lugar no espaço, uma vez que está ocupando todo aquele espaço ali destinado a você. Um outro exemplo que a gente pode colocar é se a gente pegar uma caixa. Uma caixa qualquer, pode ser uma caixa de papelão, pode ser também um copo, não sei. E tu vai começar a encher lá de bolinhas de gude. Bolinhas de gude tu vai colocando lá, 1, 2, 3, até chegar ao ponto em que tu não vai mais conseguir colocar bolinhas de gude naquela caixa, naquele copo, porque ela está cheia, já está transbordando. Ou seja, todas aquelas bolas de gude ali ocuparam um espaço naquele copo, para aquele volume. E por isso não pode mais ser adicionada mais bolinhas de gude. E se tu pegar aquele copo antes, colocar as bolinhas de gude e depois, tu vai ver que a massa é diferente. Isso porque cada bolinha de gude tem uma massa e quando coloca ela no copo, ela ocupa aquele volume destinado a ela. Bom, resumidamente, o que é matéria? Tudo aquilo que tu consegue enxergar, que tu consegue pegar, é matéria. Não necessariamente ouvir, porque a gente já está tratando de ondas, tá bom? Então a gente tem que fazer essa diferençazinha aí também. Então basicamente tudo aquilo que tu consegue ver, que tu consegue pegar, e quase tudo que tu consegue sentir é matéria. Tem exceções? Tem. Eletricidade, por exemplo, ela é energia. Apesar de que elétrons têm massa, mas a gente considera, a gente geralmente divide essa matéria aqui entre matéria e energia, que a massa dos elétrons é tão pequena que chega a ser até desprezível, a gente não trabalha muito com elas. Então matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Eu, você, qualquer coisa que tu tá vendo aí. Corpo. Bom,
O corpo ele vai funcionar da seguinte forma. Imagina que tu tem que fazer um exame de DNA para descobrir se, não sei, se determinado filho é teu, no caso do fome, ou se tu quer comprovar se aquele filho, se o pai daquele garoto realmente é pai mesmo dele, eu não sei, tu quer comprovar, tu quer fazer exame de DNA. Para fazer esse exame de DNA, tu não utiliza todo o teu sangue, ou tu não arranca todos os fios do teu cabelo, ou não sei, a amostra que tu vai ter que pegar do teu corpo. Geralmente tu pega uma amostra, uma pequena quantidade, ou uma pequena quantidade de sangue, ou um fio de cabelo para fazer a análise, e dessa análise saiu o resultado, ou seja, tu pegou uma pequena quantidade de um todo. Outro exemplo, tu vai no mar e tu pega uma pequena quantidade da água do mar. Ao pegar essa pequena quantidade da água do mar, tu pega uma pequena quantidade de um todo, daquela parte todinha, de toda a matéria. Essa pequena quantidade de algo muito maior é o que a gente chama de corpo. Então, corpo é uma porção limitada da matéria. Porção limitada da matéria. E o objeto? Bom, o objeto, de forma direta, ele é um corpo que vai servir para a utilidade humana. Então, corpo produzido para utilização do ser humano. Então tá aí, matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção da matéria, uma porção limitada da matéria. Objeto é um corpo produzido para a utilização do ser humano. Então, como exemplo geral aqui, de matéria, corpo e objeto, a gente pode colocar... Vamos colocar bem aqui uma árvore. Então, imagina que bem aqui a gente tem uma árvore, ó. Tá aí a árvore. E a gente vai e faz um corte bem aqui nessa árvore. A gente corta aqui e a gente corta aqui. E aí essa parte aqui, ó, que a gente cortou, vamos trazer ela para cá. Olha ela aqui, ó. Então tá aqui a parte da árvore que foi cortada. Então observa que a gente tinha um todo aqui, que é a matéria. Agora a gente tem um corpo, que é uma parte dessa árvore, ou seja, uma porção limitada dessa matéria. Só que dessa árvore, que obviamente é madeira, a gente pode fazer um objeto qualquer, né? Então qual seria esse objeto que a gente poderia utilizar, que a gente poderia fazer a partir desse corpo aqui? A gente poderia fazer uma mesa, uma porta, deixa eu ver se ele desenha uma janela, deixa eu ver se ele desenha com a janela. Então imaginem que bem aqui a gente tem uma janela.
tá muito parecido não, mas imaginem que isso aqui é uma janela. Deixa eu até escrever porque janela de madeira. E aí vamos tentar fazer uma mesa aqui também. Essa daqui eu acho que tá um pouco mais parecida. Mesa. Então tá aí. A gente tem a matéria, que é a árvore. A gente tem o corpo, que é a porção limitada da matéria, a porção limitada dessa árvore. E a gente tem um objeto feito a partir desse corpo aqui. O objeto, no caso aqui, é a janela de madeira e a mesa. E aí pode ser qualquer outra coisa. Então eu coloquei aqui a janela e a mesa, mas poderia ser cadeira, poderia ser, por exemplo, ó, esse lápis aqui, essa parte aqui, ó, de madeira, é um exemplo de objeto. Essa daqui não. Essa daqui, por exemplo, aqui dentro é a grafite, que já é uma outra história, tá? Mas isso daqui pode. Esse. Aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês a árvore, mas poderia ser também o alumínio. A gente pegar o alumínio, uma barra de alumínio, pegar um pedaço dessa barra, seria o corpo, e a partir desse pedaço de barra fazer panela, copo, qualquer coisa que tu quiser produzir aí a partir do alumínio seria um exemplo de objeto feito. Então, outra coisa que merece ser dita aqui é que o corpo, ele não deixa de ser matéria, assim como o objeto também não deixa de ser matéria. O corpo e o objeto são matérias, mas nem todo, tanto a árvore quanto a parte da árvore, quanto os objetos, janela, mesa, etc., tudo isso aqui é matéria. A única diferença aqui é que aqui tu tem o todo da matéria, aqui tu tem uma pequena quantidade da matéria, e aqui tu tem a matéria também utilizada para fins humanos, fins utilitários, que no caso é a janela e a mesa. Mas tudo isso daqui continua sendo matéria, porque continua tendo massa e continua tendo lugar, ocupando lugar no espaço. Então, recapitulando, matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Corpo, porção limitada da matéria. Objeto, corpo produzido para utilização do ser humano. Então tá aí essas três definições. Visto isso aqui, agora a gente vai ver no próximo vídeo basicamente as classificações da matéria, aquela parte de matéria em estado sólido, líquido, gasoso, processo de separação de mistura é um pouco mais para frente, mas aquele processo que envolve as transformações físicas da matéria, de sólido para líquido, líquido para gasoso e por aí vai, fusão, sublimação, isso a gente vai ver um pouco mais, a gente vai ver já já. Então essa primeira parte aqui de matéria está aí, bem explicada, e vamos lá para o próximo vídeo.